E a obesidade é um dos maiores problemas de saúde atualmente e também para o futuro. E o alerta é que crianças obesas poderão vir a serem adultos obesos, com maior probabilidade de desenvolver diabetes, doença cardíaca, altas taxas de câncer e outros problemas de saúde. Hoje, nós comemoramos o Dia de Prevenção à Obesidade e preparamos uma reportagem para falar sobre o assunto. Confira. Nos dias atuais, com tanta coisa gostosa e produtos de fácil acesso, fica complicado manter o peso. Mas por que isto acontece? Bom, 6 em cada 10 brasileiros apresentam excesso de peso e 25% da população nos dias atuais já apresentam um quadro de obesidade. Isso se dá pela mudança do comportamento alimentar da população, principalmente com o aumento do consumo dos alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, a falta de tempo da população, a correria e às vezes a necessidade de buscar alimentos mais práticos e rápidos. E, infelizmente, esses alimentos eles acabam vindo com mais gordura agregada, mais aditivo industrializado que modifica muito o metabolismo da pessoa, muito açúcar adicionado. Então, tudo isso interfere muito negativamente nesse controle de peso. Durante o período da pandemia, observamos um aumento do consumo de refrigerantes e bebidas alcoólicas, o que tem impactado na saúde das pessoas. Impacta muito, porque, na verdade, durante esse período de pandemia, muitas pessoas ficaram afastadas do trabalho, trabalhando em home office, ou às vezes se desligaram mesmo das empresas anteriormente frequentadas, e isso gerou uma certa ansiedade, a preocupação com a própria pandemia, e muitas vezes isso se reflete na alimentação. Então gera um aumento de alimentação, uma compulsão alimentar, um apetite exagerado, e às vezes o excesso de tempo disponível faz com que as pessoas ocupem com alimentos que gerem algum tipo de prazer. E as bebidas alcoólicas, elas têm esse efeito, e o refrigerante também, por ser uma bebida açucarada. E isso impacta tanto negativamente na saúde da população, porque a gente aumenta o risco das doenças crônicas não degenerativas que a gente fala, que são diabetes, hipertensão, colesterol alterado, tudo isso afeta diretamente, além do risco aumentado do alcoolismo. Para reduzir o peso, muitas pessoas recorrem a dietas disponíveis na internet, as chamadas dietas da moda. Isso se torna um problema para a saúde quando um profissional não é consultado. Cada dia que passa, mais disponível fica opções de alimentação para quem quer esse controle de peso. Então, a gente tem diversas blogueiras que difundem, em próprias redes sociais a gente vê muito disponível suplementos, opções de dieta, e muitas vezes sem respaldo científico nenhum. Muito pelo contrário, às vezes até trazendo comprometimento da saúde, ou às vezes com o objetivo de vender produtos específicos que não têm benefício fundamentado para emagrecimento. Existe hoje em dia algumas estratégias nutricionais específicas que podem gerar um processo de emagrecimento, mas essas estratégias elas devem ser orientadas por profissionais de saúde, porque mesmo que a gente busque por estratégias específicas na internet, às vezes a gente até encontra orientação de como segui-las, mas se a gente não segue o protocolo da forma adequada, o risco de que a gente não tenha o resultado esperado, ou gere alguma deficiência nutricional, ou ainda que exista a perda de peso, mas que na sequência a gente tem um reganho de peso, esse risco é muito aumentado. Então não existe essa indicação. O ideal é realmente que a gente tenha o acompanhamento de um profissional. Ficam aí as dicas da nutricionista Priscila Lara, e é necessário nesse dia de combate à obesidade colocar na cabeça. Antigamente pensava-se que quem estava gordinho estava saudável, e nem sempre é assim. Muitas das vezes aumenta o nível do colesterol, o nível da glicemia, na criança mesmo, né? Já começa desde pequeno engordando, acaba se tornando um adulto obeso, causa vários problemas de pressão arterial, problema do coração, de circulação. Então é necessário ter uma alimentação saudável, ser saudável, além de comer bem, também praticar atividades físicas.